Aqui, quem é o raio de rotação? É X ou é Y? É o Y. O raio de rotação é Y. Raio de rotação é Y. É Y? Não, mas eu vou fazer integral em Y. Então não use f de x, use o y. Y vezes raiz quadrada de quem? De 1 mais o quê? Dx dy ao quadrado dy. Essa é a integral. Derivada de x em relação a y. O que seria o ds? Que é o ds. Como é o comprimento de arco em relação a y? É aquela integral, né? Mas é a integral. Se eu vou fazer a integral em y, qual é a derivada? Tá certo? Tá certo? Olha aqui, ó. Quando você olhar para cá, é como se você abusasse da notação. O ds dx é isso. Então, quem é o ds, ó? É como você abusa da notação e faz. Quem é o ds? Quem é? É raiz quadrada de quê? De 1 mais que? Dy dx ao quadrado dx. Quadrado. Mas você abusa da notação. Isso aqui é fração? Não é fração. Mas entre com dx para dentro. Isso aqui é como se você tivesse, ó. Os engenheiros pensam assim. O teorema da função inversa e os vários teoremas permitem que você faça essa manipulação algébrica, que é um abuso, mas funciona. Tá certo? Então a integral dá isso aqui, ó. Agora, se eu for fazer a integral em x, como é que fica a integral em x? Como é que fica? 2π vezes o quê? Se eu for fazer a integral em x, fica a integral de a a b. Mas quem é o raio de rotação? Quem é? É o y. Mas quem é y? F de x. Vezes a integral de quem? De 1 mais dy dx ao quadrado, integral aonde? Em x. Essa manipulação é possível pelo que eu acabei de explicar. Tá? Se você quer integrar em relação a y, a integral tem que se dar assim. Aí é a derivada da inversa. É dx dy, que é a derivada da inversa. Se você quer integrar aqui, em x, você tem que fazer assim. Entendido? Entendido? Porque se você tá rotacionando em relação ao eixo das abscissas, quem é o raio de rotação? É o y. Quem é o raio de rotação que se você está rotacionando aqui? Quem é? É o x. Tá certo? Tá bom? O raio de rotação. Existe o eixo de rotação e o raio de rotação. O raio de rotação é dado em função do eixo de rotação. Vamos aqui, ó. Considere a seguinte situação. Como é que fica a fórmula nessa situação aqui, ó? Eita, tem gente que tá gripada aí, viu? Ó, eu quero dizer o seguinte. Pegue aqui, ó. Vou fazer assim. São y igual a c, AB tá aqui a função f, tá aqui a função f, certo? Prestem atenção a isso aqui.
Isso aqui vem dessa forma. E eu vou fazer a rotação em torno desse eixo. Então, eu obtenho uma superfície de revolução, entendeu? Então, qual é a forma? Qual é? Quem é a área de S? É 2π, integral de A até B, fazer integral em x, de ρ ds. Agora, vamos lá. Então, fica 2π vezes integral de A até B. Quem é o raio de rotação? Quem é o raio de rotação? Expresso correto. Para cada x aqui, o raio de rotação é isso aqui. Altura C. Então, quem é o raio de rotação? Quem é? F de x menos C. Então, fica F de x menos C vezes o ds. Mas quem é o ds? Raiz quadrada de 1 mais F de x ao quadrado, que é o dy dx dx. Essa é a forma. Essa é a forma. Tá certo? Então pense nesses termos. Integral de A até B de ρ ds. O ρ é o raio de rotação e o ds está aqui. O ds ou é isso, ou é o contrário, que é o que estava aqui antes. Tá? Porque se for a integral em y, se for a integral feita em y, aí aqui fica o quê? Y menos c. E aqui não é dy dx, é dx dy, para integral c em y. Tá? É só manipular. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Tá? Ó. Encontre a área Vamos lá. Encontre a área da superfície de revolução S. Encontre a área. Tem que estudar, viu? Para entender isso aí bem direitinho, rever as contas e estudar até para ficar na massa do 100. Da superfície de revolução função S obtida pela rotação em torno do eixo das ordenadas. Qual é o eixo das ordenadas? De x igual a 0, tá certo? Do gráfico de f de x igual a x2 ao longo do intervalo 1, 2. Ponto não. Então vamos lá, solução. Então veja. Solução. Então você tem aqui, ó, x e y, parábola, y igual a x2, aí você vai rotacionar, você tem 1, 2, então você vai rotacionar esse pedaço que vai daqui para cá, tá bom? Esse pedaço do gráfico, mas em torno de que eixo? Com desejo. Então, para cada x, e eu vou fazer a integral em x, viu? Você tem um raio de rotação. Esse é o raio de rotação. Quanto é que é o raio de rotação? Quanto é?
É o x. Então, qual é a função? Então, qual é a fórmula? Qual é a área de S? Qual é? 2π vezes a integral de quanto? Vou fazer a integral em x. 1 a 2. Em x, quanto é que vale o raio de rotação? X. Vezes o quê? 1 mais derivada de f em relação a x, tudo isso ao quadrado. Quanto é a derivada de f em relação a x? 2x. Isso aqui ao quadrado, integral em x. É a fórmula que tem. Tá? Então, isso dá, portanto, o quê? Quanto é que dá isso? Bem, isso dá 2π, né? 2π vezes a integral de quê? De 1 a 2, de quanto? Da raiz quadrada de 1 mais 4x2 dx. Esqueci o x, não foi? X vezes raiz quadrada de 4x2. Tá certo? Aí, isso aqui com u igual a 1 mais 4x2, quem é o du? 8x dx. Divide por 2 fora, fica π sobre 4, certo? Vezes a integral de 1 a 2 de quem? Raiz de 1 mais 4x2 vezes quanto? 8x dx. Aí quem é o u aqui? Quem é? E quem é isso aqui? Du. Então, fazendo a mudança, isso fica igual a quê? A π sobre 4 vezes a integral de quem? Raiz de u, du. De quanto a quanto? De 5 a 17. Preste bem atenção. É 17. Então, fica π sobre 4 vezes u elevado a 1 meio, né? Vezes, isso aqui é u elevado a 1 meio. Quanto é a integral de u elevado a 1 meio? U elevado a 3 meios sobre quem? 3 meios de quanto? De 5 a 17. Quanto é que dá esse produto aqui? Dá quanto? Dá π sobre 6, né? π sobre 6 vezes o quê? U raiz de u de 5 a 17. Então fica 17 raiz quadrada de 17 menos o quê? 5 raiz de 5. Unidades de área. Tá certo? Unidades de área. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção a isso que eu falei. Você tem que ver a fórmula como o quê? Como 2π vezes a integral do certo alfa a certo beta de quem? De ρ ds. O ρ é o raio de rotação. O raio de rotação você saberá se é x ou se é y, ou se é x menos alguma coisa, ou y menos alguma coisa, sabendo quem é o eixo de rotação. E aí você adequa o ds de acordo. Mas ele podia dar um eixo de rotação y ou uma tração rotação y? Hã? Não precisava não. Se for... Mas aqui você já tem. Que são as coordenadas do y. Quem são? 1 e 4. É 1 e 4, não precisa dar já. É implícito aqui. Aí você podia fazer a integral em y. Só que a integral em y você devia ter que trabalhar com a inversa. A inversa é a raiz quadrada. Aí era um complicador. Pode ser um complicador. Entendeu? Então aqui é melhor fazer a integral em x. Mas como a rotação é em torno do eixo das ordenadas, quem é o raio? O raio não é o y, o raio é x. Aqui a fórmula está desse jeito, porque o raio de rotação, tá certo? O eixo de rotação usado para chegar aqui era o eixo das ordenadas. O eixo y, o eixo das
abscissas, o eixo y igual a zero, aí fica f de x. Certo? Mas pense na fórmula nesses termos. E você adequa o ds de acordo. O ds tanto é, ó, o ds tanto é raiz quadrada de 1 mais o quê? Dy dx ao quadrado dx, como também pode ser o quê? 1 mais o quê? Dx dy ao quadrado dy. Eu expliquei porque eu comecei com dy parou em x. Tá aí. Dá o mesmo, tá? A conta dá a mesma. Pronto, pessoal, por hoje tá bom. Pode desligar aí.